Olá, o Senado deve votar na segunda-feira a PEC do chamado Orçamento de Guerra, já aprovada pela Câmara dos Deputados. A proposta facilita os gastos do governo no combate à pandemia do coronavírus. O texto separa do Orçamento Geral da União os gastos emergenciais que serão feitos para enfrentar a epidemia de coronavírus. Na prática, a PEC libera o governo de regras fiscais rígidas previstas na Constituição, como a regra de ouro, que proíbe o governo de aumentar a dívida pública para pagar despesas fixas, como salários dos servidores. A Lei de Responsabilidade Fiscal também não será aplicada ao orçamento de guerra. A intenção é permitir que o governo destine recursos maiores e de forma mais rápida para atender às demandas do sistema de saúde e outras relacionadas ao combate ao coronavírus. O texto também cria um comitê de gestão da crise que será formado por ministros, secretários estaduais e municipais sob o comando do presidente da República. Esse comitê ficará responsável pela execução de despesas com pessoal, obras, serviços e compras relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus durante o estado de calamidade pública, que terá validade até o dia 31 de dezembro deste ano. A PEC também dá ao Congresso Nacional o poder de suspender decisões desse comitê em caso de irregularidades ou extrapolação dos limites. A PEC prevê também que o Congresso Nacional terá 15 dias úteis para se manifestar sobre pedidos de liberação de créditos extraordinários e também autoriza o Banco Central a comprar e vender títulos do Tesouro Nacional nos mercados secundários local e internacional. O Senado vai analisar a proposta na próxima segunda-feira. Será a primeira votação remota de uma PEC. Alguns senadores rejeitam a ideia de mudar a Constituição em uma votação virtual. As emendas constitucionais são as últimas medidas a serem alteradas em regime de calamidade pública. Né? Por quê? Justamente porque não cabe sanção, não cabe veto do presidente da República. Nós temos que ter muito cuidado com votação de emendas constitucionais em plenário virtual. Não passa pelas comissões, nós não temos a oportunidade de amplo debate. Alterar a Constituição através do sistema de deliberação remoto que estamos tomando decisão, eu considero extremamente precário e temerário. Veja, se trata de alterar a Constituição. E a própria Constituição, para ser alterada, exige um rito próprio previsto nela, que não estará consagrado. Essa será a votação de única PEC nesse modelo virtual. Não faltará o Senado da República para dar as tais seguranças jurídicas que o governo está pedindo. Começou o pagamento do auxílio emergencial para trabalhadores informais, conforme projeto aprovado por senadores e deputados. O lançamento nesta terça-feira de site e aplicativo de celular para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 devido à pandemia do coronavírus repercutiu entre os senadores. O valor será pago nos próximos 3 meses a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Durante a sessão plenária remota, o presidente do Senado destacou que o governo aceitou a sugestão de não descontar o auxílio caso o beneficiário tenha algum débito com qualquer banco, como cheque especial ou tarifas. Escutando as ponderações do líder Everton, as nossas ponderações, acatou a nossa manifestação e já anunciou hoje que os bancos não irão cobrar daqueles brasileiros que, porventura, tenham alguma dívida com os bancos quando cair esse auxílio emergencial. Isso é muito significativo e eu queria agradecer ao líder Everton, que fez essa solicitação, e cumprimentar ao ministro Onyx, que acatou, ajudando, com certeza, os brasileiros. Outros senadores alertaram para a dificuldade de quem não tem acesso à internet. Sabemos que uma grande parte dos trabalhadores não tem acesso à internet. Eles ficaram de disponibilizar o 0800, sistema telefônico, para que as pessoas pudessem também fazer o seu cadastro. Em um país que boa parte dos brasileiros que irão receber este benefício estão abaixo da linha de pobreza,
o Ministério da Cidadania, o governo federal, tem que encontrar outros caminhos para que o benefício chegue a todos. Por todo o dia, o assunto foi um dos mais comentados pelos senadores no Twitter. Eles divulgaram as formas de baixar o aplicativo, informaram quem tem direito ao benefício e anunciaram detalhes, como as datas de pagamento. O auxílio emergencial foi aprovado pelo Senado no dia 30 de março. A Caixa Econômica abrirá 30 milhões de poupanças para quem não tem conta em banco, mas inicialmente o dinheiro não poderá ser sacado nas agências para evitar aglomerações. Você pode realizar DOCs e pagamentos e gastar todo esse dinheiro. Não, eu quero pegar o dinheiro numa agência ou num terminal de ATM. Aí nós vamos sim organizar. Vocês imaginem no dia que a gente realizar o pagamento, se 20, 30 milhões de pessoas forem juntas às agências e lotéricas. É um colapso. É importante que a população saiba quem deve procurar o aplicativo. Então, o grupo 1, que é dos microempreendedores individuais, dos contribuintes individuais e dos trabalhadores informais, este é o público do aplicativo. E somente esses. O sistema de segurança que está montado com a ABIN, a Polícia Federal, a gente vem interceptando alguns sites e derrubando esses sites para evitar que haja qualquer tipo de fraude no processo. Estamos tendo todos os cuidados para que a gente possa minimizar esses episódios. Tem direito ao benefício trabalhadores com mais de 18 anos sem carteira assinada, desde que estejam inscritos no Cadastro Único ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais da Previdência Social. Essas pessoas precisam ter renda mensal de no máximo meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos. O valor será pago a até 2 pessoas da mesma família, e mulheres chefes de família poderão receber até 2 cotas por mês, chegando a R$ 1.200. Também poderão receber os microempreendedores individuais que atendam ao mesmo critério de renda, trabalhadores informais, sem cadastro no governo federal que façam uma autodeclaração e beneficiários do Bolsa Família, quando o auxílio emergencial for mais vantajoso. A data da primeira parcela do auxílio emergencial é a partir de 9 de abril para os inscritos no Cadastro Único que tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica, ou 14 de abril para quem não tem essas contas, e 16 de abril para os beneficiários do Bolsa Família, seguindo o calendário do benefício. Quem tiver que fazer cadastro no novo sistema receberá 5 dias depois da inscrição. A segunda parcela será paga entre 27 e 30 de abril para os inscritos no Cadastro Único ou no novo sistema, e a partir de 18 de maio para os beneficiários do Bolsa Família, ainda de acordo com o calendário do benefício. Já a terceira parcela será paga entre 26 e 29 de maio para os inscritos no Cadastro Único ou no novo sistema, e a partir de 17 de junho para os beneficiários do Bolsa Família. Mais de 2 milhões de brasileiros já pediram aos bancos para renegociar suas dívidas. O Senado deve votar um projeto que congela os juros do cheque especial em 20% ao ano. A proposta está entre as prioridades do Senado para combater a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Esses são considerados os 2 vilões das modalidades de empréstimo. Os juros para quem usa esses recursos são muito altos, em média 300% ao ano. Uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, junto com a Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que de 10 brasileiros, 2 usam um cheque especial e 40% dessas pessoas fazem isso todos os meses, como se fosse uma complementação de renda. Quando o assunto é cartão de crédito, a pesquisa revela que 1 em cada 4 brasileiros não paga toda a fatura do cartão, entrando nos juros rotativos, modalidade de crédito considerada uma das mais caras do mercado. Não é aconselhável usar isso nunca, mas é um crédito fácil. E como é um crédito fácil, que eu não preciso conversar com o gerente, eu não preciso falar com ninguém, as pessoas usam muito. Numa situação de crise dessa, em que até os bancos estão fechados, é de se esperar que as pessoas vão entrar no cheque especial, no rotativo do
do cartão com uma maior frequência do que utilizam normalmente. Pensando nisso, o Senado pode votar uma proposta que congela em 20% ao ano as taxas do cheque especial e dos juros do cartão de crédito no período de março de 2020 a julho de 2021. A medida pretende ajudar principalmente o pequeno empresário, o profissional liberal e o empregado que perderam a fonte de renda. Essa proposta está entre os 12 projetos escolhidos pelo Colégio de Líderes como prioritários para serem votados nas próximas semanas. O Banco Central deveria limitar as taxas de juros sobre cartões de crédito rotativos, como outros países fazem. Portugal, o Banco Central limita para este ano em 16%. No Brasil, a liberalidade é total e os bancos cobram taxas de juros extraordinárias. Alguns bancos estão fazendo negociações individuais. Nesta segunda-feira, a Federação Brasileira dos Bancos divulgou uma nota informando que mais de 2 milhões de brasileiros pediram para renegociar suas dívidas. Os valores dessas renegociações chegam a 200 bilhões de reais. O levantamento reúne dados dos 5 principais bancos brasileiros. O Banco Central também já anunciou medidas nesse cenário de pandemia, com uma ampliação da liquidez do sistema financeiro em 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas não houve nenhuma medida relacionada ao congelamento dos juros do cheque especial e do cartão de crédito. Os bancos continuarão ganhando horrores, estabelecendo as taxas do seu interesse e não da sociedade. Eu creio que não haverá obstáculo à aprovação desse projeto e é uma medida necessária que o Congresso Nacional tem que ter iniciativa, já que o Banco Central não está adotando as providências necessárias nesse momento em que todos são necessariamente convocados para oferecer a sua contribuição. A utilização de máscaras para se proteger do coronavírus tem sido defendida pelo Ministério da Saúde, mas ainda existem dúvidas em relação ao uso delas. A gente deve ou não usar máscaras caseiras para evitar o coronavírus? Para esclarecer essa dúvida, a TV Senado foi atrás de informações de autoridades e especialistas. O principal problema é que eu ou você podemos estar contaminados e mesmo assim não sentirmos nada. E sem máscaras, a gente passa o vírus para várias pessoas que podem sim ter complicações. Quando usamos máscaras, estamos protegendo os outros e com máscaras eles também nos protegem. Outro problema é que as máscaras profissionais são escassas. Devemos deixá-las para o pessoal dos hospitais. O nosso problema é que este vírus, ele foi extremamente duro e derrubou, machucou, inutilizou, parou a produção dos equipamentos de proteção individual que os hospitais utilizam no mundo todo. Há uma falta de equipamento de proteção individual. Então, quando você olha isso, a máscara que a gente usa, a luva que a gente usa, o gorro que a gente usa, não usa só para o coronavírus. Usa para operar todas as urgências. Sendo assim, cientistas começam a concordar que, embora não sejam tão eficientes como as profissionais, máscaras artesanais podem sim ser uma barreira física contra o vírus. E estudos vêm sendo feitos sobre os materiais caseiros mais eficientes. Um exemplo no uso de máscaras caseiras é a República Tcheca. Lá, o governo determinou que, ao sair de casa, todo mundo deve usar máscaras ou lenços para cobrir boca e nariz. A população aderiu em peso e os números até agora mostram resultados positivos. I protect you, you protect me. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde também recomendou o uso de máscaras artesanais. Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com hipoclorito, água sanitária, cândida, aí o nome que vocês conhecem aí
a gente vai colocar tipo uma coisa bem simples, olha, lave por 20 minutos, seque, tenha 4 ou 5, de uso pessoal, sua, de mais ninguém, você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem. À medida que surgem na internet mais pessoas ensinando a fazer máscaras ou vendendo modelitos fashion, a OMS chama a atenção para a importância de usá-las de forma correta. Senão, ao invés de proteger, as máscaras podem ser uma fonte de contaminação. As máscaras são individuais. Se precisar sair de casa, lave as mãos com água e sabão ou passe álcool gel antes de colocar a máscara. Ajuste a máscara no rosto ainda em casa. Depois disso, não toque mais nela nem tire do rosto. Segundo, use a máscara por apenas 2 horas. Se precisar usar por mais tempo, troque por uma limpa. Jogue fora a usada num recipiente fechado se for descartável. Ou se for lavável, guarde em um saco plástico fechado. Lave as mãos. Logo que possível, lave sua máscara com água e sabão ou água sanitária. Deixe de molho por 10 a 20 minutos. Se puder, passe ferro. Descarte ou lave também o saco. Terceira e última recomendação: fique em casa se puder. De acordo com a OMS, a máscara pode dar uma falsa sensação de estar muito protegido. E não tem nada mais eficiente para combater o vírus durante a crise do que o isolamento social. Além, claro, de lavar as mãos, não tocar o rosto e cobrir boca ou nariz ao tossir ou espirrar. Nestes dias de pandemia global, a principal frente de guerra é desenvolvida pelos profissionais de saúde para salvar e proteger vidas. Mas outra frente requer gente habilitada e a atenção de todas as pessoas de bem: o combate às notícias falsas e o acesso às fontes oficiais. Notícias falsas matam. Elas podem provocar alarmes desnecessários e levar pessoas a erro. Já a notícia que prima pela verdade, ao contrário, pode salvar vidas e ajudar no combate à Covid-19. Pensando nisso, a Biblioteca do Senado pôs à disposição de todos uma relação de links com acesso a fontes seguras sobre a doença e a evolução dela no Brasil e no exterior. São quase 30 bancos de dados. Para acessar, use o endereço abaixo ou aponte a câmera do seu celular para este símbolo de QR Code. Do Brasil, as fontes são, entre outras, o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e a Rede Covida, que traz o painel Coronavírus Brasil. Há bancos de dados do Canadá, Estados Unidos, Itália e Portugal e de entidades como a Organização Mundial da Saúde e outras bases e repertórios bibliográficos. A base de dados da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, foi lançada em 4 de fevereiro deste ano. A ferramenta ela é alimentada diariamente dentro de 3 passos importantes. O primeiro deles é a varredura nas bases de dados, fonte de informação e sites confiáveis. Depois, na importação dessas referências, links e texto completo quando disponíveis. E por último, eles são categorizados por temáticas específicas. As temáticas mais buscadas têm sido sobre vacinação, uso de drogas no tratamento, complicações em casos de comorbidade, também questões de prevenção e quarentena, danos, impactos psicossociais e a saúde do trabalhador. O número de casos de Covid-19 no Brasil não para de aumentar. A pandemia causada pelo coronavírus ainda está longe de chegar ao fim. Na maioria dos países, o isolamento é a opção indicada pelos cientistas para enfrentar o problema. Eles afirmam que mesmo na Páscoa, isso não pode mudar. Semana da Páscoa e nós, recolhidos,
distantes das pessoas amadas. Quando é que a gente vai poder se abraçar de novo? Fizemos essa pergunta a 2 psicanalistas e elas deram algumas dicas sobre como podemos atravessar essa fase. E ilustramos com o traço sensível de um talento anônimo. O abraço é um gesto, é uma manifestação do amor, das saudades. No dia a dia, né, que a gente está privado, né, desse afeto, de estar junto, de estar interagindo socialmente, afetivamente, né, vamos buscar nas nossas lembranças, que essas pessoas, elas estão dentro de nós. Sabemos que os abraços virtuais, nos tempos do coronavírus, não são suficientes, mas eles chegam levando calor humano, sobretudo aos avós, que precisam durante esse tempo ficar distanciados de seus filhos, netos e bisnetos. A gente pode aproveitar o tempo para rever álbuns de fotografias, né, vídeos de quando as crianças eram pequenas. A falta de um abraço vai além da importância do contato físico. E estar isolado não significa estar sozinho. Amenize, né, a nossa saudade, a nossa falta, né, com essas lembranças agradáveis, prazerosas. Né? E ao mesmo tempo a gente tem que pensar que isso um dia vai passar. Nós estamos protegendo a nós mesmos e aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, mantendo esse distanciamento social. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.